Olá, amigos telespectadores da TV+, canal 22, canal 41. Estamos iniciando mais um programa aqui em nossa emissora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Recebendo com grande prazer nosso amigo, médico, cardiologista, geriatra e especialista em saúde mental, Dr. Marcelo Rodrigues Floriano. E o tema de hoje é o seguinte, para você acompanhar conosco, ok? Doenças degenerativas e seu impacto na vida atual. Tudo bem, doutor Marcelo? Seja bem-vindo mais uma vez à TV+. Nos honra muito a sua presença sempre, viu? Muito obrigado. Boa noite, Marcos. Boa noite, telespectadores. É um prazer estarmos juntos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre doenças degenerativas mais uma vez, mas com uma abordagem um pouquinho diferente sobre como essas doenças nos chegam no dia a dia, né? Da importância delas. Então falaremos um pouquinho sobre isso hoje. E para começar, doutor Marcelo, já vou lançando a primeira pergunta. Quem são os portadores das doenças degenerativas nos dias de hoje? E mais, quais são elas? Então, Marcos, é importante dizer sobre doenças degenerativas que elas não estão longe de nós mais. Essas doenças, os pacientes ou as pessoas portadoras, elas nos rodeiam. Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo um diagnóstico tardio e essas pessoas podem estar até nas nossas famílias. Porque é difícil hoje nós termos uma família que já não tem um portador dessa doença. Pode ser nosso pai, nossa mãe, os nossos avós, tios, tias, que já são portadores dessas doenças. Até por uma faixa etária que habitualmente desenvolve essas doenças e, obviamente, essas doenças hoje têm incidido numa faixa etária um pouco mais precoce. Não é mais uma doença de uma faixa etária tão avançada. Então, nos chegam esses pacientes, obviamente que no caso do consultório, por uma referência ou uma procura espontânea frente a algum prejuízo na sua capacidade cognitiva, mas eles já estão no nosso dia a dia. É muito comum, às vezes, um colega de trabalho ou mesmo pessoas que você conhece ali no seu dia a dia que já apresentam alguma mudança de comportamento que chama atenção para doenças degenerativas. E ainda, Marcos, devemos citar que essas doenças, a princípio, né, as tão temidas doenças desse grupo, que seriam a doença de Alzheimer, a pior talvez do grupo, doença de Parkinson, a doença cerebrovascular, que é extremamente comum, muito mais que se pensava que ela fosse comum e está no nosso meio, doença de Levy. Então são doenças, a princípio, são 6 doenças mais comuns, que são doenças irmãs. Elas podem, inclusive, virem acompanhadas uma da outra. Mas essas doenças, muitas vezes, na fase precoce, não espelham tanto sintomas, ou as pessoas, a princípio, passam como tivessem um comportamento normal e nunca foram avaliadas que aquilo já faz parte do quadro de uma doença. E como perceber aí a presença dessas doenças no nosso dia a dia? Uma característica bastante frequente é chamada a atenção, principalmente dos acompanhantes familiares ou mesmo até a referência de um colega de trabalho ou uma pessoa que chama a atenção daquele paciente, que algum comportamento cognitivo, ou seja, na capacidade, por exemplo, de memória, no seu raciocínio, mudança de comportamento até físico, no caso da parte motora, está diferente do habitual dessa pessoa. Então, a partir daquele momento, muitas vezes, até a família que nos traz esse paciente. Então, esses primeiros momentos, muitas vezes, são ressaltados por pessoas que estão do lado do paciente, não necessariamente ele vem queixando daquele primeiro sintoma, daquela mudança de comportamento. Mas é importante a gente frisar que nós ainda estamos tratando tardiamente essas doenças. As pessoas não têm noção que essas doenças estão incidindo, principalmente hoje, já margeando a faixa dos seus 50 anos. Não é mais uma doença de alta idade. Então devemos então estar atentos para nós mesmos, muitas vezes, e no círculo mais imediato nosso, tanto familiar como de pessoas conhecidas, amigos, etc., que podem, espelhando alguma mudança de comportamento, nós até atentarmos para isso e acabarmos orientando essas pessoas sobre a possibilidade dessas doenças e já de uma prevenção. Quais são as causas dessas doenças, doutor? A princípio, Marcos, tem as causas primárias no sentido genético, no sentido, basicamente, do processo de apoptose, que seria o quê? Uma degeneração espontânea das células do sistema nervoso central e de outros tecidos nossos que também sofrem degeneração, como é o caso de coração, o caso da musculatura, parte óssea, mas no caso cerebral, é um processo
Pode ser hereditário, pode ser uma coisa natural, não normal, mas existem também doenças que conduzem a uma degeneração mais expressiva. Por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças mentais prévias, como é o caso da depressão, doenças outras de caráter mental, como é o caso de transtorno bipolar, esquizofrenia, que também podem acentuar o aparecimento e a frequência maior dessas doenças. E no caso ainda, devemos lembrar dos vícios, que obviamente conduzem a uma degeneração franca do sistema nervoso central. É o caso do alcoolismo, é o caso do tabagismo, é o caso de uso de drogas, que hoje muitas vezes acabam conduzindo uma precocidade, quer dizer, um aparecimento muito cedo de uma degeneração que poderia ser até mais tardia. Dr. Marcelo Rodrigues Floriano, aqui conosco na TV Mais, nos honrando muito com a presença, trazendo informações valiosas para a gente, né? Você está gostando do programa? Está nos acompanhando aí na sua casa, no seu local de trabalho? Muita gente assistindo, viu, doutor? Audiência fantástica aqui na TV Mais, a melhor TV para você. Fique ligadinho, tá? Ok? Sempre conosco. A gente fica muito feliz com a sua audiência, com a sua companhia. Seguindo em frente, doutor Marcelo, dá a impressão que nós estamos falando das doenças degenerativas e faixa etária de 100, 90, 80 anos, e não é bem assim, né? Começa com quantos anos aí? Essa preocupação nós devemos começar com quantos anos? A preocupação, hein, doutor? E quando procurar ajuda médica? Então, Marcos, a princípio a gente tinha essa visão de que as pessoas com mais idade apresentavam seu quadro degenerativo, era esperado que isso ocorresse, mas infelizmente isso já não é mais uma realidade. A realidade atual mostra que pessoas muito novas, relativamente novas, hoje próximas da meia-idade, que seria seus 50 anos, já portadoras dessas doenças. E não mais de maneira, às vezes, de comprometimento leve, às vezes até com comprometimento já expressivo. Então, hoje, devemos atentar para que se procure se informar mais. Então, o déficit nosso aqui no Brasil, principalmente, é a informação sobre essas doenças. Então, a gente deveria se informar, ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, serem orientadas a nível de uma mídia televisiva, as revistas, o próprio governo, informar que essas pessoas também se exponham a um conceito de uma procura médica, às vezes precoce, frente a um sintoma que desenvolvam, tá? E, obviamente, que no caso dessas doenças que estão baixando de idade, elas vão, nos próximos anos, realmente causar um problema de saúde pública extremamente grande. Então, dessa maneira, a gente está vendo, então, uma migração dessa doença para mais cedo, e como as pessoas estão vivendo também mais, o número também aumentou. Por quê? Porque nós temos mais gente para ter a doença, tanto mais novas como as mais velhas, que vão, obviamente, fazer um número muito, mas muito grande nos próximos anos na nossa sociedade. Ok, doutor Marcelo. E como pode ser feita essa prevenção? É possível uma prevenção efetiva nesse caso? Exatamente, Marcos. A prevenção, quando nós falamos desse tipo de doença, felizmente, hoje se faz através do quê? De uma investigação. Então, prevenir significa você se expor em determinado momento, em determinada faixa etária, a procura de exames ou mesmo de um inquérito médico para que você visualize se já está, mesmo sem algumas queixas, já desenvolvendo estruturalmente alguma mudança que vá conduzir a um prejuízo funcional. Então, felizmente, hoje, nos dias atuais, no sentido de recursos e de investigação, os recursos de imagem, sobretudo, principalmente com o advento das novas tomografias, ressonância, você acaba possibilitando um rastreamento precoce. Bom, a partir do momento que você rastreia, você diagnostica, você trata. Então, há uma possibilidade de um tratamento bem precoce relacionado a um diagnóstico que foi bem feito. E no caso de uma prevenção, talvez, de fatores que conduzem essas doenças, que é o caso de tratar as doenças que levariam à degeneração, é o caso de tratamento bem feito de uma doença como diabetes, hipertensão, a diminuição da exposição aos vícios e, fundamentalmente, melhoria alimentar, que você, obviamente, diminui o estresse oxidativo, que seria a base de degeneração do nosso cérebro, o incremento da atividade física, que, obviamente, não só melhora a performance global do corpo, mas, principalmente, no tecido cerebral, aumenta o quê? A oferta de oxigenação, irrigação cerebral, e que vai conduzir também a uma performance estrutural do cérebro maior. Dessa maneira, medidas desse tipo já são
medidas preventivas. E ainda, o bom uso do cérebro. Então, o cérebro, como um órgão qualquer, ele tem que ser exercitado, ou seja, não só através de atividades cognitivas, mas muitas atividades simples, como é o caso de atividades manuais, acabam usando de muitas funções cerebrais, ou seja, há uma manutenção da atividade cerebral bastante evidente, ou seja, é também uma medida preventiva. Então, a gente tem vários recursos simples ao nosso alcance, além dos recursos médicos, e que vão fazer uma boa prevenção do surgimento dessas doenças. E no caso, ainda devemos falar que a saúde mental como um todo, hoje deve ser o quê? Um objeto de melhoria, ou seja, as pessoas cuidarem um pouco mais da sua saúde mental, ou seja, de uma depressão, de uma ansiedade ou outras doenças psíquicas que conduzem a uma degeneração mais franca do tecido cerebral, dos neurônios de uma maneira geral, ao longo dos anos de vida dessa pessoa. Então, tratamentos precoces de qualquer situação diminui o seu impacto nessa doença e também em doenças degenerativas. Tema de hoje aqui no programa Marcos Alves Entrevista. Doenças degenerativas, seu impacto na vida atual. Dr. Marcelo, para fechar, para finalizar o nosso programa de hoje, ok? Com esse tema, eu quero te perguntar o seguinte, para os nossos amigos telespectadores. Tratamento e cura das doenças degenerativas. Perfeito, Marcos. Tratamento. Além das medidas que a gente citou, medidas preventivas no sentido de uma melhoria de alimentação, fatores de atividade física que conduzem a uma performance global do corpo melhor, você tem então os recursos terapêuticos propriamente dito, no caso medicamentosos na maioria das vezes, e que vão causar um impacto na diminuição da progressão dessas doenças, mesmo que elas já estejam instituídas, você consegue moldar uma resposta fisiológica, não só do cérebro, mas como das funções específicas desse cérebro, para que você tenha um desempenho, pelo menos que as pessoas possam ter o seu convívio social, as suas funções vegetativas preservadas. Então, o tratamento efetivo existe. Nós temos que expor nossos pacientes sempre a uma possibilidade de tratamento. Não concordarmos que degeneração é igual a uma sentença. Nós temos que intervir sobre isso. Infelizmente, Marcos, a gente vê ainda no Brasil uma questão muito séria. É um oposto do que nós vimos, inclusive, nos Estados Unidos agora, no último Congresso Americano de Psiquiatria e Saúde Mental, em que lá há uma ênfase muito grande em quase uma obsessão deles no sentido de procura precoce, que essas pessoas sejam expostas a esse conceito. Ou seja, o povo americano, de uma maneira geral, eles querem buscar ajuda muito precoce para tudo que eles acreditam que possa causar perdas para ele. Aqui não, muitas vezes as pessoas primeiro têm as grandes perdas no seu cérebro, principalmente na memória, para depois atentar que elas estão perdendo alguma coisa. Então, a gente tem que atentar novamente aqui que as pessoas tenham conhecimento mínimo que esse fato existe, procura de um profissional, muitas vezes, para que sejam orientados, e isso minimizaria não só o sofrimento, como o número absurdo que nós estamos tendo já dessa doença hoje em dia, e as famílias absurdamente hoje comprometidas com essa doença, no sentido que quando eles percebem que uma pessoa da família já tem essa doença, acaba causando um grande tumulto. As pessoas não têm um preparo para lidar com essa situação do doente, propriamente dito. E então causa um sofrimento tanto para esse doente como para a família. Então, de uma maneira geral, atentar para a existência desses fatores degenerativos entre nós no dia a dia é muito importante. Eu sinto aqui na realidade nossa de Assis que muitas pessoas acham que geriatria é uma coisa para se procurar quando as pessoas já estão muito comprometidas. Elas não têm uma visão que geriatria deve se fazer no nosso dia a dia, a partir de um determinado momento, por exemplo, a partir dos seus 40 anos, para que a gente tenha um amadurecimento mais adequado e não propriamente um envelhecimento. Ou seja, a manutenção da estrutura física o máximo possível ao longo dos anos de vida e as suas funções também sendo preservadas, na maioria delas, o mínimo necessário para uma vida mais saudável. Então eu fico bastante preocupado porque, assim, infelizmente, as pessoas ainda não estão buscando a altura, procura para tratamentos desse tipo. Elas procuram se tratar muitas vezes de coisas triviais, por exemplo, o seu colesterol, muitas vezes elas ficam muito preocupadas com parte ortopédica, elas até fazem uma avaliação cardiológica, muitas vezes, que é importante também, mas elas deixam de lado fundamentalmente o seu cérebro. O seu cérebro não é objeto de
uma avaliação, não é objeto de tratamento na maioria das vezes, e eu sinto isso aqui em Assis como uma realidade bastante evidente. E pessoas de todos os níveis sociais. Infelizmente, a gente vê que no Brasil, a procura médica nessa área, ela é de igual para igual. Da pessoa que não tem uma assistência particular, que ela não tem um convênio, até a pessoa mais abastada, que tem condições todas de recursos, ela acaba não procurando, até porque esse déficit de informação entre nós é bastante evidente. E como santo de casa não faz milagre, é um dito popular, mas que funciona na prática, hoje nós recebemos aqui pacientes de muitos estados e muitas vezes o paciente que está do nosso lado acaba não procurando por uma falta de uma informação. Então, essa exposição à informação é fundamental no caso nosso, a nível de Brasil, e as pessoas se mobilizarem para isso. Não deixar para que mais no seu futuro, que está muito comprometida a sua saúde, eles busquem uma ajuda. Sejam mais precoces, sejam atentos que o nosso dia a dia permite hoje uma abordagem bem mais fácil, com recursos, e hoje não muito gasto. Você poderia fazer um tratamento precoce sem grandes gastos, e que obviamente no futuro cada vez os gastos são maiores, o comprometimento da saúde é maior. Então eu fico muito feliz em poder estar falando sobre esse assunto e revelando essa realidade nova para a nossa população e também alertando para que essas pessoas não deixem de procurar. Eu vejo isso hoje, que muitas pessoas, quando descobrem que tem esse problema, acabam até ficando muitas vezes assim, enraivecidas com as situações anteriores de procura, às vezes até de ambientes médicos, em que nunca foi atentado ou foi alertado para esses fatores. Ou seja, elas desconheciam plenamente essa situação. Então, é muito importante a gente alertar a nossa população no dia a dia e como a informação mobiliza a sociedade de uma maneira geral, o formador de opinião somos todos nós. Quem aprende sobre isso deve ensinar quem não sabe. Então, esse fator multiplicador da informação eu acho que é fundamental ainda no caso das doenças degenerativas. Até porque o que nós temos, então, esse déficit de informação, não é propriamente um déficit de recursos. As pessoas que têm a informação, elas buscam ajuda de qualquer maneira. Excelente, doutor Marcelo. Excelente. Muito obrigado. Bom, nós estamos aí felizes de poder estar falando. Foi uma palestra aqui pra gente, né? Que bom. Nós que ficamos felizes, viu? Bom. E eu fico muito feliz em estar levando isso para a nossa população, que acaba sendo hoje muito feliz e eu acho que Assis é um lugar especial. As pessoas, quando são despertadas para algumas coisas, elas procuram ajuda. Exatamente. E você conferiu essa entrevista com a gente, Dr. Marcelo Rodrigues Floriano, cardiologista, geriatra e especialista em saúde mental, enorme gabarito, atualizadíssimo, um profissional que sabe muito e sempre em encontros, simpósios, congressos, nacionalmente e também no exterior, né, doutor? Chegou agora de Nova York, agora, semana passada. Dá só uma pinceladinha aí no tema que foi discutido lá em Nova York. Depois nós vamos tratar desse congresso aqui em um programa especial. Basicamente, esse evento nos Estados Unidos, que é um dos maiores eventos do mundo, acabou abordando todas as doenças na área psíquica, como a gente falou aqui durante o programa, as possibilidades de doenças que vão conduzir a um desdobramento maior. É o caso das doenças que hoje, principalmente depressão, os transtornos de ansiedade, que podem inclusive ter desfechos bastante desagradáveis. É o caso do suicídio, né? Que é um tema que talvez nós vamos abordar aí nos próximos temas aqui do nosso programa, e que muitas vezes é despertado a partir de uma doença mental mal conduzida ou que não foi atentado para um bom tratamento e que muitas vezes esse desfecho não é só o de um sofrimento, mas muitas vezes um desfecho fatal, que é o caso do suicídio e que hoje já é um problema de saúde pública a nível mundial, inclusive no Brasil. Então, a questão do suicídio lá foi abordada com bastante ênfase. Essas doenças de grande impacto social, que é o caso da depressão, a própria esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica extremamente grave, foi também abordada de uma maneira bastante enfática. As novas terapias, a inserção do paciente em outros ambientes de terapêuticos, não necessariamente só com medicações, mas sobre clínicas, abordagens sociais, o suporte social para esses pacientes, a questão das doenças degenerativas mentais
e qual o papel que eles realmente dão para essa doença na sociedade e na inserção do paciente e melhora da qualidade de vida do paciente. Então nós tivemos a felicidade de ver múltiplos temas, é um número muito grande de temas a serem abordados, as possibilidades terapêuticas novas que estão surgindo no mercado, que deverão chegar ao nosso mercado também. Então foi um tema bastante explorado lá, então não só as doenças em si, mas também as novas possibilidades terapêuticas. Ok, doutor, parabéns, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Vamos fechando esse tema, doenças degenerativas e seu impacto na vida atual. Muito obrigado você também aí de casa, pela sua audiência, pela sua companhia, você aí no seu local de trabalho. A gente fica muito feliz com a sua participação conosco sempre aqui na TV Mais, canal 22, canal 41 e também nas redes sociais, ok? Anote também o nosso WhatsApp, aí, o WhatsApp da nossa produção, para você ter esse contato, esse canal direto conosco, ok? Sugestões, elogios, críticas é muito importante. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.